Esse homem resgatou criaturas após um apagão misterioso na Bahia. Olá, pessoal! A madrugada de 12 de janeiro de 1995 ficou marcada por um estranho apagão que atingiu Feira de Santana e diversas cidades ao seu redor, avançando até regiões próximas da divisa com Sergipe. Tudo mergulhou em uma escuridão espessa e súbita, como se alguém tivesse desligado o mundo. Naquela noite abafada e silenciosa, os moradores só perceberam o silêncio cortado por um vento úmido e um zumbido que parecia vir do nada. Em meio a esse cenário incomum, um homem chamado Beto Lima, fazendeiro conhecido da região, caminhava pelos arredores de sua propriedade rural, a cerca de 25 quilômetros do centro urbano, com o objetivo simples de caçar tatus, como costumava fazer nas madrugadas. A região conhecida como Lagoa de Berreta era de difícil acesso e pouco iluminada mesmo em noites normais. Quando Beto chegou ali, percebeu algo absolutamente fora do comum. Sobre a superfície da lagoa pairava um objeto estranho, metálico, do tamanho de um fusca, aparentemente flutuando. A visão era tão surreal que por alguns instantes ele acreditou estar sendo enganado pela escuridão. Com um instinto curioso e movido mais pela necessidade de entender do que pelo medo, ele pegou uma vara longa de bambu e tentou puxar o objeto em direção à margem, para observar melhor o que era aquilo. O objeto então reagiu. Uma pequena escotilha se abriu com um estalo abafado e uma gosma viscosa e esverdeada começou a escorrer lentamente por suas laterais. O cheiro que emanava dali era forte, ácido, e quase fez o fazendeiro recuar. Foi então que, entre o vapor úmido que saía do interior do objeto, surgiu a primeira criatura. Tinha pouco mais de 1 metro de altura, coberta por uma pelugem fina e acinzentada, e seus movimentos lembravam os de um bicho preguiça ferido. Ela parecia confusa e mal conseguia manter-se em pé, escorregando para fora da escotilha com evidente dificuldade. Instantes depois, Beto viu uma segunda figura dentro do objeto. Diferente da primeira, essa parecia imóvel. Tinha a aparência frágil de uma criança de cerca de 6 anos, mas completamente sem cabelos e com traços faciais desproporcionais, especialmente os olhos, que eram grandes, negros e fixos. O corpo daquela criatura estava rígido e sem sinais de vida. Sem saber exatamente o que fazer e sem pensar muito nas consequências, ele envolveu ambas as criaturas em uma manta velha e levou-as para sua casa, junto com alguns fragmentos metálicos que se desprenderam da estrutura estranha encontrada na lagoa. Ao chegar em casa, sua esposa ficou em choque ao ver o que ele carregava. A primeira reação foi de espanto e negação, insistindo que aquilo não poderia ser real. Ela implorou para que ele chamasse alguém, que entregasse aquilo às autoridades, mas Beto tinha outros planos. Alegou que pretendia vender a história para a imprensa local, talvez até para alguma emissora de televisão. Ele acreditava que poderia conseguir algo em troca daquele mistério. A mulher, por sua vez, alertava sobre os perigos de se envolver com algo tão estranho, ainda mais em um momento em que todo o entorno parecia mergulhado num silêncio anormal. Mesmo com atenção dentro de casa, Beto passou boa parte da madrugada observando os seres, tentando entender o que eram, de onde vinham e o que deveria fazer a seguir. Ele não era um homem instruído e jamais tinha lido sobre ufologia ou qualquer coisa semelhante. Ainda assim, suas descrições posteriormente reveladas impressionariam estudiosos pela precisão dos detalhes. A criatura viva demonstrava sinais de dor, emitia um som agudo, quase imperceptível, como um sussurro, e mantinha os olhos semicerrados. A outra, a criatura sem vida, permanecia inerte, o corpo gelado ao toque, como se já estivesse naquele estado há muito tempo. Com o nascer do sol, a notícia da estranha movimentação na fazenda começou a circular entre alguns moradores das redondezas. Na mesma manhã, antes que qualquer jornalista ou curioso chegasse até a casa, 2 veículos desconhecidos estacionaram na entrada da propriedade. De dentro, saíram homens de uniforme militar, acompanhados por outros em trajes civis. Ninguém se apresentou.
Apenas informaram que precisavam falar com o casal e realizar uma breve inspeção. O tom era direto, firme e não parecia permitir recusa. A esposa de Beto, ainda mais nervosa, tentava dissuadir o marido de mostrar o que havia encontrado. A partir daquele ponto, a presença militar começou a se intensificar na região. Caminhões do exército passaram a ser vistos em estradas vicinais, próximas à Lagoa de Berreta e também nos arredores da casa de Beto. A vizinhança, embora discreta, não deixou de notar a movimentação incomum. Havia uma sensação geral de que algo grave ou secreto estava acontecendo. Ainda naquela manhã, uma carta anônima foi enviada para um grupo de pesquisadores independentes, relatando os fatos de forma minuciosa. O autor da carta se identificava apenas como um soldado e dizia ter participado diretamente da operação ocorrida naquele dia. Segundo o relato, o batalhão do qual fazia parte recebeu uma ordem inesperada nas primeiras horas do dia 12. Sem maiores explicações, um comboio foi formado e encaminhado para a área rural de Feira de Santana. Durante o percurso, os oficiais superiores demonstravam nervosismo incomum, trocando olhares e palavras curtas entre si. O soldado, embora não soubesse exatamente para onde estavam indo, compreendeu que algo fora do padrão estava por acontecer. Ao chegarem à fazenda, receberam ordens para vasculhar a propriedade, sem dar qualquer satisfação ao casal que ali morava. Durante a inspeção, um dos soldados encontrou, dentro de um dos cômodos, uma das criaturas vivas. A cena foi descrita como perturbadora. O ser peludo estava se debatendo, como se reagisse instintivamente ao ser tocado. A expressão do soldado que o carregava revelava mais do que palavras poderiam dizer. Misto de repulsa, medo e incredulidade. A criatura parecia pesar pouco, mas seu corpo era completamente desproporcional ao que qualquer um já havia visto. Era como um animal de outro mundo. O silêncio dos outros militares diante daquilo só tornava tudo ainda mais tenso e enigmático. Pouco depois, outro militar surgiu, trazendo nos braços o segundo ser. Aquele que parecia uma criança. Estava imóvel, com o corpo envolto em um tecido. A pele era pálida e sem brilho, a cabeça maior que o normal, os olhos fechados, mas o rosto mantinha uma expressão serena. Também foi colocado ao lado da outra criatura, dentro da carroceria de um caminhão coberto. Alguns fragmentos metálicos encontrados dentro da casa foram cuidadosamente armazenados em uma caixa especial, como se tivessem instruções específicas para lidar com aquele material. Tudo foi feito com rapidez e precisão, sem permitir que o casal se aproximasse. A carta do soldado detalhava ainda que, ao final daquela inspeção, os militares foram conduzidos até a lagoa próxima, onde encontraram o objeto metálico ainda flutuando à margem. Segundo ele, o objeto era semelhante a um pequeno automóvel, mas sem rodas ou janelas visíveis. Parecia ter sido moldado em uma única peça de metal escuro e brilhante. A descrição coincidiu exatamente com o que Beto relatara anteriormente. O comando da operação então ordenou que o objeto fosse removido do local. Pouco tempo depois, chegaram novos veículos, entre eles um caminhão-baú, além de um helicóptero que sobrevoou a área antes de pousar. Nesse momento, outros agentes, desta vez identificados como oficiais da Marinha, assumiram a condução das ações. Os militares locais foram instruídos a recuar e apenas observar. O objeto foi içado com equipamento especial e acomodado no caminhão, enquanto as duas criaturas foram transferidas para o helicóptero. Nada foi explicado. As ordens continuavam sendo seguidas com obediência absoluta. O silêncio entre os soldados era quase tão denso quanto o próprio mistério que os envolvia. O soldado autor da carta terminava sua descrição com um aviso. Todos os envolvidos foram advertidos a jamais mencionar o que viram, sob pena de represálias graves. Poucos dias depois, os pesquisadores que receberam a carta tentaram contato direto com o fazendeiro. Visitaram a propriedade, mas foram impedidos de falar com Beto por sua esposa. Ela alegou que estranhos vinham aparecendo ali com frequência, fazendo perguntas e tirando fotos. O clima na casa era de medo.
Os pesquisadores tentaram novas abordagens, inclusive por telefone, mas sempre que Beto atendia, desligava ao ouvir do que se tratava. Tudo indicava que havia uma pressão externa em curso, tentando encobrir os acontecimentos daquela madrugada silenciosa e escura na Bahia. A movimentação militar não se restringiu àquela madrugada. Nos dias seguintes, moradores relataram a presença constante de viaturas não identificadas circulando pela cidade e por estradas rurais, além de helicópteros sobrevoando áreas pouco habitadas. Alguns disseram ter visto homens armados vasculhando matas e cercas, enquanto outros mencionaram escutas telefônicas e visitas suspeitas de desconhecidos que não se apresentavam. O clima, que já era de tensão, se transformou em medo generalizado. Pessoas que moravam próximas à fazenda de Beto Lima passaram a evitar comentar o assunto, com receio de serem associadas àquele caso que, aos poucos, ia tomando contornos mais obscuros. Os pesquisadores tentaram outro caminho: contatar funcionários da companhia elétrica da região. Eles estavam interessados especialmente no apagão que coincidiu com os relatos da queda do objeto. Um dos eletricistas, que preferiu não se identificar, chegou a relatar informalmente que fora enviado naquela madrugada para verificar uma pane em uma subestação nos arredores da cidade. Segundo ele, os cabos estavam danificados como se algo muito pesado ou com carga elétrica elevada tivesse passado por ali. Enquanto fazia os reparos, teria avistado 3 caminhões do Exército em alta velocidade, saindo do 35º Batalhão de Infantaria. No entanto, quando os pesquisadores tentaram registrar formalmente esse depoimento, ele e seu superior mudaram completamente a versão, negando qualquer movimentação anormal naquela noite. Ao cruzar informações de diferentes fontes, os pesquisadores perceberam que havia um padrão claro. As pessoas que inicialmente se mostravam dispostas a contar o que viram, voltavam atrás após algum tempo. Muitas alegavam problemas de saúde, visitas inesperadas de oficiais ou simplesmente sumiam. Isso reforçava a hipótese de que havia uma operação ativa para silenciar testemunhas. Uma das linhas de investigação sugeria que as criaturas capturadas, assim como os destroços do objeto, teriam sido levadas para a base naval de Aratu, um local de acesso extremamente restrito, localizado na região metropolitana de Salvador. A base sempre foi envolta em mistério, principalmente por conta de sua conexão com operações conjuntas entre Marinha e forças internacionais. O casal de pesquisadores que liderava a investigação tentou insistentemente autorização para visitar a base de Aratu, mas todas as solicitações foram negadas. Em paralelo, buscaram registros de tráfego aéreo e movimentação militar na madrugada do dia 12 de janeiro. Não encontraram absolutamente nada, como se aquela noite tivesse sido apagada dos sistemas oficiais. Documentos que deveriam conter os registros de energia, movimentação de veículos e escalas de militares simplesmente não existiam ou haviam sido substituídos por arquivos genéricos. Até mesmo registros climáticos daquela noite estavam incompletos. Era como se alguém tivesse feito um esforço para eliminar qualquer vestígio dos eventos ocorridos. Os fragmentos metálicos, que supostamente haviam sido levados junto com as criaturas, também se tornaram objeto de especulação. Beto Lima teria mostrado pedaços deles a um conhecido antes da chegada dos militares. Segundo o relato, o material era extremamente leve, com uma coloração azul prateada e uma textura jamais vista. Quando exposto ao calor, não se aquecia, e ao ser dobrado, voltava sozinho à forma original. Esse homem, no entanto, também desapareceu das entrevistas após a primeira menção pública da história. Amigos e vizinhos disseram que ele viajou repentinamente e nunca mais voltou a morar na cidade. A comunidade científica interessada em fenômenos ufológicos ficou intrigada, mas sem acesso direto ao material, tudo permanecia no campo das suposições. Apesar do silêncio imposto, o caso começou a ganhar força em círculos especializados de pesquisa. Revistas estrangeiras mencionaram o chamado Incidente de Feira de Santana e chegaram a publicar partes da carta anônima do soldado. Especialistas notaram semelhanças impressionantes entre os seres descritos ali
e outras criaturas observadas em casos ocorridos nos Estados Unidos, na Rússia e no Chile. A criatura peluda de 1,20 m parecia coincidir com relatos de seres observados durante um evento na Patagônia Argentina, na década de 80. Já o ser semelhante a uma criança sem cabelo lembrava com espantosa precisão o caso Roswell, ocorrido em 1947. Nos anos seguintes, tentativas de reabrir o caso de forma oficial foram feitas por parlamentares da Bahia, mas todas foram arquivadas por falta de provas materiais. Mesmo com testemunhos não oficiais, não havia corpo, destroços ou qualquer evidência física que sustentasse uma investigação formal. A figura de Beto Lima também se tornou uma incógnita. Depois dos eventos, ele passou a viver recluso, raramente sendo visto fora da propriedade. Recusava entrevistas, não respondia cartas e mudava de número de telefone constantemente. Para muitos, ele tinha sido intimidado a um ponto de completo isolamento. Para outros, teria recebido alguma forma de compensação para permanecer em silêncio. Décadas depois, o caso de Feira de Santana continua envolto em mistério. Alguns estudiosos acreditam que ele representa uma das operações de acobertamento mais bem-sucedidas no território brasileiro. Outros sustentam que tudo não passou de um mal-entendido amplificado por coincidências e relatos fantasiosos. Mas entre os moradores mais antigos da região, a história ainda é contada com os mesmos detalhes, como uma lenda real que todos conhecem, mas poucos ousam comentar abertamente. O apagão daquela noite, a lagoa misteriosa, os caminhões do exército e as criaturas silenciosas formam um conjunto de eventos que, mesmo sem provas oficiais, continuam a intrigar pesquisadores e curiosos até hoje. O que realmente aconteceu naquela madrugada de 12 de janeiro de 1995 talvez nunca seja totalmente esclarecido. Mas os relatos, documentos e silêncios forçados deixaram uma trilha que aponta para algo muito maior do que se pode imaginar. Um evento que cruzou os limites da ciência, da política e do medo. Um caso que, mais do que uma simples anomalia, escancarou a possibilidade de que forças além do entendimento humano já caminharam entre nós, mesmo que por poucas horas, em uma madrugada quente no interior da Bahia.